Quando pensamos em igreja, dificilmente imaginamos que podemos aprender com ela grandes lições de marketing e gestão. Mas hoje você vai ver 5 lições de negócios que a Igreja Católica foi pioneira em seus 2000 anos de história e quase 1.700 anos como instituição, sendo a mais antiga do mundo. Primeiramente, quero esclarecer que deixarei de lado a questão da fé e analisarei apenas a instituição. Por mais que os sistemas aqui apresentados talvez não fossem criados para este propósito, podemos tirar muitas lições de negócio deles. Quando se fala em Igreja Católica, a primeira coisa que vem na cabeça provavelmente é uma cruz. Apesar de ela não ter sido usada com este propósito, ela pode ser considerada como o logotipo mais simples e bem-sucedido da história da humanidade. Um logotipo precisa ter coerência, passar a mensagem para quem pretende comunicar. A cruz passa muito bem essa mensagem. Ela representa um marco muito importante para a história do cristianismo. É paradoxalmente um símbolo de sofrimento e sacrifício, mas também de triunfo e salvação. Ela representa visualmente a fé e muitos outros valores da Igreja Católica. Um logotipo também deve ser simples. Este, ao meu ver, é o quesito mais importante de todos. Isso permite que seja fácil de memorizar e de compreender. Ninguém vai ficar muito tempo tentando entender um logotipo e, por isso, um mais simples pode passar a mensagem muito melhor do que um logotipo complexo. A cruz faz isso muito bem devido à história por trás do símbolo. Um logotipo deve ser capaz de ser usado em uma variedade de objetos. A simplicidade do design da cruz permite utilizá-la em inúmeros objetos, como um símbolo em si mesma, em vitrais, em livros, em roupas e adereços, utilizados tanto pelos padres quanto pelos fiéis. E por último, um logotipo deve ser atemporal. Depois de 2000 anos sem alteração, ninguém bate a cruz neste quesito. Um símbolo atemporal não fica fora de moda. Assim as pessoas têm mais tempo para fixá-lo na memória. Como a cruz é o símbolo da Igreja Católica, para que as pessoas localizassem facilmente a igreja, era necessário colocá-la em um local bem visível. E este é um dos motivos para que as igrejas construíssem torres muito altas, colocando a cruz no topo delas. Assim era possível avistá-la a quilômetros de distância. A torre, neste caso, pode ser considerada como um dos primeiros outdoors, onde a cruz passava a mensagem de que ali era um local religioso. Havia também a questão de que a torre aproximava a igreja do céu. Mas como a igreja é uma instituição que sobrevive de doações dos fiéis, quanto mais fiéis, mais a igreja consegue expandir e levar as ideias adiante. Por isso que as igrejas eram construídas sempre nos locais mais altos da cidade, ou próximo às estradas, e por isso também que construíam as torres tão altas. As torres também estão relacionadas com a próxima lição de negócio que podemos aprender. Na Idade Média já existiam meios de comunicação em massa na Europa, como a bandeira, os sinais de fumaça e o fogo. Mas no ano 400 d.C., a Igreja Católica introduziu nas suas igrejas um sistema de comunicação em massa muito importante, o sino. O sino não foi uma invenção da igreja, ele surgiu na China há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Mas a Igreja Católica foi muito empreendedora na época e começou a utilizá-lo como sistema de comunicação em massa, de forma muito eficiente. O som alto do sino, pendurado na torre de um campanário de uma cidade medieval, podia ser ouvido a vários quilômetros de distância. Era uma mensagem clara de que era a hora da missa. Mas o sino também poderia passar outras mensagens, como um enterro ou simplesmente para saber a hora. O sino era um sistema simples e muito eficiente de comunicação em massa. Além disso tudo, a Igreja Católica criou um departamento de pesquisa sobre o cliente, chamado de confessionário. Lá o padre ouvia os assuntos que mais preocupavam os fiéis, que acabavam então refletindo nos assuntos debatidos nas missas. Esse confessionário também permitia um contato contínuo com o fiel, aproximando a instituição da pessoa. A Igreja Católica também criou o conceito de freguesia. Havia a igreja e quem estava em volta dela era a freguesia. Esse termo, freguesia, passou a se chamar de fiel, aquela pessoa fidelizada. Para conseguir fidelizar essas pessoas, ela utilizou os diversos mecanismos de divulgação citados anteriormente. Então, o padre comprava o sino mais caro que a sua igreja conseguia pagar, aquele que poderia ser ouvido mais longe, e construía o campanário mais alto que conseguisse, para poder atrair a freguesia dos locais mais longes possível. Ele fazia isso porque senão a própria Igreja Católica colocava uma concorrente para ele, abrindo uma outra paróquia.
É a mesma discussão que ocorre hoje em dia nas empresas sobre as áreas de vendedores. Eu acredito que a igreja não tenha inventado nenhum desses sistemas com o propósito de formar um negócio. Foi mais uma consequência do que vinham fazendo, e fizeram tão bem que a instituição existe até hoje. Por isso acho que podemos tirar grandes lições de negócio do modelo de instituição criado pela Igreja Católica em toda a sua história. E você, conhece alguma outra lição de negócio que podemos aprender com as igrejas? Escreva nos comentários. E se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais sobre ciência, curta e inscreva-se no canal. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. O nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima!